Olá pessoal, aqui é Samara Siqueira, seja bem-vindo ao Fazendo Arte. Você tem dessas vasilhinhas? Eu garanto que sim, não? Todo mundo tem dessas vasilhinhas em casa. Então hoje eu trouxe um vídeo aqui bem interessante, com duas ideias bem legais para você estar aproveitando essas vasilhinhas, tá bom? Nessa primeira ideia, eu tirei a capinha, o rótulo, e peguei dois potinhos, fiz um furo, aliás, eu fiz 2 furos em cada pote. E aproveitando, peguei também alguns potinhos de danoninho e fiz também um furinho em cada um deles, tá bom? Do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo. Se você não tiver esse ferrinho, você pode estar fazendo com uma faquinha quente, tá bom? Ou uma ponta de tesoura. Aí em seguida eu cortei, ó, tirei aquela borda do potinho e separei. Aí voltando aqui pro nosso pote grande de molho de tomate, eu peguei um arame que eu tenho aqui e enfiei no furinho para poder prender um pote no outro, tá bom? Aí eu fiz 2 voltas, passei para um lado, depois voltei novamente, passei para o outro. Fiz 2 voltas, tanto no de baixo como no de cima. Deixei 2 voltas de arame por dentro da junção dos dois. E aí em seguida fiz um nó, amarrei bem, deixei bem emboladinho por dentro para poder prender. Só que não fica totalmente preso, tá bom? Em seguida a gente vai passar uma cola. Aí agora ficou desse jeitinho, bem emboladinho o arame por dentro. Eu puxei bem, tá, pessoal? Dei aquela puxadinha boa antes de embolar o nosso arame. Agora a gente vai passar um pouquinho de cola por dentro. Primeiro eu resolvi passar o ferro aqui também para fazer uns furos lá dentro, tá? Porque eu tô com a ideia de botar uma plantinha. Então, para escoar a água, a gente tem que fazer os furinhos. E como já tá um preso no outro, eu já fiz o furo atravessando até o outro pote. Fiz uns 4 furos, tá bom? Só para escoar a água. Aí aproveitando, peguei o ferro que já estava quente e fiz uns furinhos nas laterais no copo de cima. 2 furos só, tá, pessoal? Um de um lado e de outro na mesma direção. E no pote de baixo, eu fiz 2 furos, um do lado do outro, só que na parte da frente do nosso pote. O de cima está na lateral e o de baixo está na frente. Bom, aí eu botei um pouquinho de cola instantânea, segurei bem, dei um tempinho. Essa cola aqui, ela é mais forte, mas porém ela escorre bastante. Então eu botei pouco, mesmo assim escorrer um pouco. Mas mesmo assim, para garantir, eu passei um pouquinho de cola quente. Agora, em seguida, a gente vai estar usando um barbante que eu tenho aqui. Você pode usar qualquer tipo de barbante, qualquer cordinha que você tenha aí. Eu enfiei no primeiro furo de cima, aí dei bastante nó. Amarrei bem para não passar pelo furo, tá bom? Isso por dentro do nosso copinho. Aí queimei a ponta, porque ele é meio acetinado esse fio, então ele desfia bastante. Aí fiz a mesma coisa no copinho de baixo, naquele copinho de danoninho, tá bom? Que eu tinha cortado. Aí fiz as mesmas coisas, os nós por dentro do copinho, para não passar pelo furo. Aí ficou assim, penduradinho. Aí eu deixei numa altura que não fique muito embaixo. Eu vi que estava meio comprido, eu fui lá e diminuí mais o nó por dentro para ele ficar um pouquinho mais pro alto.
Aí assim você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá bom? E na parte de baixo também a mesma coisa. Bota o fio por dentro, amarra, corta e depois queima para não desfiar. Dependendo do seu barbante não vai precisar queimar, tá bom? O meu eu sei que ia desfiar e eu fiz isso. Aí para fazer um acabamento eu coloquei aqui uma cianinha na divisória entre os dois potes. Para ficar bem bonitinho, como se fosse um colazinho, ó. Bem bonitinho, gracioso. Você pode botar qualquer fitinha. Aí em seguida, eu já tinha um lacinho de EVA pronto, que eu fiz uma outra ocasião em outro trabalho e não usei. Então eu aproveitei ele aqui, tá bom? Para virar uma gravatinha e ao mesmo tempo fazer o acabamento ali da emenda da nossa cianinha. Aí agora é só continuar a fazer o nosso passo a passo aqui das perninhas e dos bracinhos. É isso mesmo, gente, são os bracinhos e umas perninhas. Eu estou fazendo aquele vasinho que a gente cansa de ver por aí, feito com vaso de barro. Então eu aproveitei os dois potinhos usando a mesma ideia, tá bom? Você pode estar colocando uma suculenta, você pode estar colocando planta maiorzinha, direto com a terra, ou só como cachepô, colocando já o vasinho pronto dentro, tá? Ou colocar simplesmente umas rosas artificiais mesmo, umas flores artificiais mesmo. Aqui eu tinha uma caneta aqui de permanente, então eu fiz uns olhinhos. Não sou muito boa de desenhar rostinho, mas eu arrisquei aqui, tá bom? Faça aí do seu jeitinho. Se você quiser colar um adesivo ou colar uns olhinhos, também pode. Ou também usar tinta, PVA, né? Pintar o olhinho com tinta e pincel também pode. Faça do seu jeitinho, tá bom? Tem a possibilidade também de usar o cotonete para fazer aquele pinga bolinha, né? Pinta bolinha. Você pode usar um cotonete, você pode estar usando o fundo de uma caneta. Tudo faz um olhinho, mas eu fiz só desse jeitinho aqui mesmo, riscando com a caneta permanente. Bom, para a nossa segunda ideia, a gente vai pegar um outro potinho e vamos também pegar a bordinha de uma latinha de cerveja. Eu ralei ela no chão, no calçamento, para tirar aquela tampinha e fiquei só com o gargalo da latinha. Aí peguei uma lixa, um pedacinho de lixa para ferro, eu não sei o número dessa lixa. Eu fui passando nela para tirar todas as rebarbas, porque como eu ralei no chão, ela ficou meio porosa, meio arranhando. Então é bom passar uma lixa para limpar e deixar lisinho. Você corta assim, bem próximo da boca da latinha e começa fazendo um calçamento até soltar, tá bom? Agora a gente pega aqui o nosso potinho, tirei aquela tampa, né? E acertei mais as pontas da parte da latinha embaixo, que estava meia torta, eu ajeitei, tirei algumas pontas e também passei a lixa. Só que eu passei com mais intensidade, mais tempo, para não deixar a gente ficar cortando a mão, tá bom? Deixar ela ficar não cortante.
Por isso que eu lixei bastante as bordinhas embaixo. Ela não corta mais, ó. Aproveitei e passei nas bordas, bem na lateral da lata também. Aí sim, agora dá para encaixar direitinho na bundinha do pote. Aí pega uma caneta e marca. Essa pontinha ela é meia dura de cortar, essa parte de cima. Então eu optei em usar o ferro quente e fui fazendo uns furinhos. Se você cortar mais embaixo do pote, é mais mole. Mas ali próximo à bundinha dele não é mole, é duro. Então eu fui fazendo esses furos para facilitar o corte. Se você não tiver esse furo, mas tiver a facilidade de usar uma serra, também é bom, tá bom? Aí agora, ó, é mais fácil para cortar, ó. É um pouquinho duro ainda, mas com os furinhos você corta menos. Você pede ajuda aí do marido para usar uma serra, caso for, tá bom? Para serrar o fundinho da nossa latinha, do nosso potinho. Agora eu peguei o tesourão aqui, ó, e fui tirando essas rebarbas, que é o que sobrou dos furinhos feitos com o ferro. Que é para deixar bem lisinha e bonitinha. Aí em seguida, para acertar bem as pontas, eu também passei a lixinha do mesmo jeito. Não precisa muita coisa, é só para tirar algumas rebarbas, tá bom? Deixar menos afiado ali o plástico. Agora sim, ó, você pode estar encaixando a tampinha da garrafa, da latinha. Aí em seguida eu peguei o ferro quente e fiz um furo grande na lateral do pote. Eu fui fazendo de acordo com a medida que eu preciso para encaixar o objeto que vai passar ali, tá bom? Então isso vai de acordo com o que você vai estar usando. O que você vai encaixar ali. Para o que eu vou usar, ele deu certo. Então você não faz um buraco grande o suficiente, vai fazendo aos poucos, vai furando e vai medindo. Aí eu peguei uma faquinha e fui tirando as rebarbas que sobrou do plástico derretido, né? Aí passei a lixa novamente para tirar todo aquele excesso ali. Bom, gente, aí já pode estar encaixando aqui na bordinha, tá bom? Então a gente passa um pouquinho de cola quente mesmo. Aí você encaixa direitinho, centraliza bem, deixa esfriar, tá? Aí agora, que já tá certinho, eu vou passar um pouquinho de uma lixa aqui, só para dar uma igualada com a parte de baixo, tá bom? Não ficar com uma rebarba muito alta, uma beirola assim muito alta, uma leve igualada com a parte do plástico. Aí agora eu peguei a ponta de um pincel aqui, peguei um pincelzinho de esmalte, tá? Esse aqui é da Risqué. Ele tem uma parte chanfrada assim, bem bonitinha, que imita muito bem um bico. Aí eu resolvi cortar só a parte do pincel. Eu pensei em colar essa parte por dentro, essa parte branca, mas depois eu vi que não tinha necessidade, por isso que eu não cortei ela toda no início. Aí agora a gente vai colocar no buraquinho. Procure botar a ponta da parte chanfrada para baixo, ó, para imitar a ponta do bico de uma chaleirinha, ó. Aí empurrei bem. É por isso que no início do vídeo, dessa parte aqui, dessa chaleirinha, eu falei que você faz o furo, mas vai medindo.
Não faça o furo direto, porque senão pode ficar maior do que a borda do que você vai estar introduzindo ali, tá bom? Ou você pode fazer com a tampa de um pote, de um vidro de cola, ou esse de esmalte, ou até mesmo fazer com latinha, tá? Fazer um conezinho e colocar. Aí agora, como eu botei, ficou bem apertadinho, bem encaixado, e eu botei um pouco de cola quente, tá bom? Aí ficou assim. Bom, agora eu peguei a alça de 1 galão de água, aí cortei, fui cortando até deixar numa altura boa. Só que eu cortei assim meio na diagonal, para dar um bom encaixe ali pra gente prender na nossa chaleirinha, tá bom? Aí você vai medindo, vai vendo a altura. Eu fui cortando até chegar ao tamanho que eu queria. E aí resolvi botar nessa posição assim. Antes eu tava botando de outro lado, no contrário. Aí, ó, dobra aqui no meio dela para deixar mais fechadinha. Aí eu peguei a tesoura e fui furando a borda da latinha. Mas também eu dei uma leve esquentadinha na ponta, porque a latinha ela é coberta com plástico, né? Então ela queimou por dentro a parte de metal da lata e o plástico por dentro. Aí agora eu furei aqui as duas bordinhas. Lembrando, pessoal, que eu furei os dois lados, tá bom? Daquela chaleirinha. A parte do bico, em frente ao bico, e a traseira. Furei lá e agora furei aqui. E aí, em seguida eu arranjei um arame aqui de cobre, usei aqui no furinho. Aí você faz assim, torcendo, ó. Dá aquela leve torcidinha, depois eu peguei o alicate para dar um apoio e cortei a pontinha. Aí fiz a mesma coisa com o outro lado. Agora é só você encaixar dentro do furinho, de um lado e de outro. Aí você dobra o araminho por dentro, usa o alicate para dar uma volta lá dentro, uma boa enroladinha para não soltar. Eu deixei bem apertadinho. Se você quiser botar um pingo de cola, pode ser também, tá bom? Mas se quiser que ela tenha um movimento, né? Apesar que eu deixei tão apertadinho que nem tá movendo muito a minha. Mesmo não botando cola. Bom, gente, aí eu peguei uma outra latinha, cortei o corpo dela todo e fui chegando no fundo e separei esse fundinho. Aí eu peguei agora a parte que foi cortada, né? Da bordinha do coisa e tô passando a lixa, para não machucar. Essa outra parte de cima foi a parte de cima da lata e encaixei uma na outra. Aí eu tinha aqui uma tampinha de detergente, sabe? Aí eu peguei, fiz um furinho aqui na tampa de latinha, arranjei um arame e uma miçanguinha para poder prender. É só encaixar o arame na miçanga e depois encaixa na tampinha de detergente. Aí depois em seguida a gente vai enfiar no furinho que a gente faz aqui, ó. Eu fiz com uma tesoura, tá bom? Você pode fazer com um preguinho. Aí do outro lado eu rodei com um alicate para ficar bem presinho. Aí em seguida a gente põe um pouquinho de cola quente por dentro e também por fora. Eu resolvi botar um pouquinho embaixo do pino da panelinha, da tampinha, tá bom? Para segurar bem. E nessa outra parte da latinha, põe um pouquinho de cola e prende. Coloca a outra em cima para fazer uma tampinha. Aí eu vim com prime, passei prime nas peças todas. Em seguida passei um pouco de tinta preta em todas as peças, menos na bordinha de metal, tá bom? A bordinha em volta da tampa e em volta da boca da chaleirinha,
que tem uma bordinha de metal. Ali eu não passei não. Bom, e ficou assim, desse jeitinho. Eu coloquei o fundinho, o fundo eu só pintei por fora. E agora eu peguei um alfinete daqueles de cabeça de bolinha, um pouco de tinta branca e fui fazendo umas bolinhas em toda a tampinha e em toda a chaleirinha. E assim ficou, toda pintadinha com bolinha. E aí, para dar um brilho, eu passei um pouco do verniz brilhante em todas as peças. Só por fora, tá bom? Por dentro não. Passei na alça, menos no bico, porque o bico ele já tem um certo brilho, que ele era uma tampa de esmalte. Bom, e assim ficou. Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Não esqueça do seu like, gente. Tchau!